Olá, o meu nome é Luiz Felipe e eu estou aqui juntamente com o meu grupo para apresentar nosso trabalho de sistemas operacionais. Para implementar as threads dos semáforos, a gente fez um jogo chamado Race Condition, que é uma simulação de corrida de Fórmula 1, onde o jogador corre com outros 4 pilotos controlados por IA. E a dificuldade no projeto está em usar os conceitos que a gente aprende na disciplina para gerenciar a concorrência e a sincronização dos componentes do sistema. Então, o objetivo do jogo é ganhar a corrida sabendo escolher o tipo de pneu que mais favorece seu piloto no instante que ele for parar no pit stop, sempre levando em consideração as decisões feitas pelas IAs. A simulação mostra como múltiplas threads podem operar simultaneamente e como semáforos são utilizados para controlar o acesso a recursos compartilhados como o pit stop e a linha de chegada. Meu nome é Letícia e eu vou explicar as regras do jogo antes da gente mostrar o jogo funcionando. Então, as regras são bem simples. Primeiro, o jogador precisa escrever no terminal o seu nome e o tipo de pneu que ele quer começar usando. Pode ser soft, medium ou hard. E isso vai influenciar na velocidade do carro e no tempo que vai demorar para o pneu desgastar e estourar. O pneu soft, então, é o mais rápido de todos, mas ele vai desgastar muito rápido. E o pneu hard vai ser o mais lento, mas vai demorar mais tempo para desgastar. Já o médio é o meio termo mesmo entre eles. Depois disso, o jogo vai começar e vai aparecer uma pista e uma tabela no terminal, que vão ser atualizadas a cada 1 segundo, com as características atuais de cada corredor. Na tabela, a gente vai ter a posição, o desgaste do pneu, o tipo do pneu, se ele está no pit stop ou não, e a situação atual, ou seja, se ele está correndo, se ele foi eliminado, ou se ele já chegou no final da corrida. Durante o jogo, então, o que o jogador vai precisar fazer é chegar na linha de chegada e observar constantemente o desgaste do seu pneu, que tem limite 10. Se ele estourar, o jogador vai ser eliminado da corrida. E para evitar que isso aconteça, ele pode entrar no pit stop e trocar de pneu, escolhendo de novo o soft, o medium ou o hard. Só que o pit stop só pode ter um corredor por vez, então se já tiver uma IA no pit stop, o jogador não vai poder entrar e não vai poder usar ela. Para vencer, então, o jogador vai precisar chegar na linha de chegada primeiro que os outros, impedir que seu pneu estoure, e para isso ele vai precisar pensar estrategicamente em que momentos ele vai entrar no pit stop e quais rodas ele vai usar em cada momento para garantir que ele chegue primeiro que os outros e vença o jogo. E bom, as regras são basicamente isso, agora a gente vai mostrar o jogo funcionando na prática. Olá, meu nome é Enzo e eu vou estar aqui dando um exemplo do código rodando. Então, eu vou primeiro dar um make no código, para a gente poder rodar ele, compilar ele inicialmente. Aí, agora eu vou dar um make run para poder rodar ele. Vou colocar meu nome como Enzo e vou escolher que eu quero começar com um pneu macio. Então, aqui eu posso ver como que estão os status da corrida. Ele está me falando que eu quiser entrar no pit é só escrever SMH. Eu estou atualmente em primeiro lugar. Tem, ó, o Lewis Hamilton tá no pit no momento. Eu vou tentar entrar no pit agora, colocando pneu médio. Agora está dando que eu estou no pit. Eu acabei caindo em algumas posições. Saí do pit e eu estou de pneu médio no momento. Lembrando que meu desgaste não pode passar de 10, senão eu perco o jogo. Eu vou ficar fora. Então, agora já voltei para primeiro lugar, porque teve mais pessoas que tiveram entrar no pit. Ainda estou em primeiro. Tô com 5.4 de desgaste, 5.7, daqui a pouco meu desgaste vai chegar no máximo. O Max Verstappen agora tá no pit, eu vou tentar entrar agora colocando o S. O borboleto tá lá, então eu tô esperando para eu conseguir entrar no pit. Tô agora no pit. Troquei meu pneu, tô em terceiro. Tô em segundo agora com o pneu macio. Agora eu passei para primeiro lugar. E acho que dá para ir até o fim da corrida com esse pneu. Vamos ver. E Lewis Hamilton já. Não chegou ainda. Nossa, eu não vi, eu acabei. Meu pneu acabou estourando. O Lewis Hamilton ganhou. O Borboleto ganhou. Depois o Max, o Léo. E eu acabei ficando fora da corrida porque meu pneu estourou e eu não tinha visto. E esse foi um exemplo da execução do jogo. Olá, eu sou o João Pedro e eu vou explicar o código do jogo.cpp. Então aqui a gente tem a inclusão das bibliotecas que vão ser usadas. Aqui a gente vai ter o construtor do jogo, que vai receber o nome do jogador e o pneu inicial. Se você não passar um pneu inicial e digitar errado, ele vai começar como médio por padrão, pneu médio. Agora aqui o método de iniciar o jogo. A gente vai incluir todas as IAs numa fila de IAs, então todos que vão estar contra o jogador. E depois a gente vai criar uma thread para cada um deles de cada coisa. Então a gente vai ter uma thread do carro, uma thread de controlador e vai adicionar na lista de carros. Depois a gente vai criar as threads do jogador, que são um pouquinho diferentes, né? Então a gente tem
a thread do carro, a thread da adicionar o carro na lista, a thread do controlador, e a gente também vai criar uma thread para desenhar a pista ao final. Depois a gente vai esperar que todas as threads estejam prontas. Aqui a gente vai ordenar os carros um método para ordenar os carros de acordo com a posição no mapa. Então, vai dar a classificação deles, né? Então a gente alterou aqui a função sort para ser de acordo com a distância percorrida de cada carro. Aqui a gente tem o método para exibir na tela. Então tem todos os prints formatados certinhos. E vai ser para cada um dos 5 carros, né? Então a gente vai mostrar no print a posição, o nome do carro, que é o nome do corredor, o desgaste do pneu atual, o tipo do pneu, se ele tá ou não em pit stop e a situação, que é no jogo ou fora dele quando a roda estoura, né? Chegando em desgaste máximo. Aqui a gente tem os ifs para verificar tudo isso. Aqui todos os prints dessas informações. Aqui para formatar o fim da tabela. E aí a gente vai ter um método para limpar o terminal, porque a cada 1 segundo ele vai ficar limpando, então é de acordo se está no Windows ou no Linux. E aqui a gente tem o método de desenhar a pista. Então a gente vai começar vai ter um loop, né? Vai sempre limpar o terminal. E aí a gente vai printar a pista. Então aqui é o tamanho visível, que é o tamanho que falta para terminar a corrida. Então vai estar à esquerda do carro, na frente dele. Aqui a gente vai printar o nome do carro, 2 pontos. Printar também a bandeirinha de chegada. E aqui tem uma lógica para printar o resto do caminho. Então vai ter um pedaço do caminho, o carrinho e o tanto que ele já percorreu para a direita. Então tem toda a lógica aqui, printa o carrinho. Aqui ele vai ordenar a cada interação, ele vai ordenar para ver qual a classificação do carro, para dar a classificação em tempo real. Vai exibir a tabela com essa classificação e vai esperar 1 segundo. Então é a cada 1 segundo que ele atualiza. Se o contador de carros que já chegaram ao final da pista for maior ou igual que 5, né? Ele identifica que todos já chegaram ou todos já, por exemplo, chegaram 4 e um já quebrou, estourou a roda. Então ele convida o jogador a apertar Enter para poder finalizar a corrida. Aqui ele inicializa o contador com 0. E aqui ele verifica se os 5 carros chegaram ou estão fora da corrida. Basicamente é isso que o código do jogo CPP faz. Bom, agora eu vou falar sobre a classe Player, que é a classe que tem como objetivo fazer o controle do carro do usuário. Bom, então no construtor a gente vai ter string nome, o tipo do pneu inicial, vai ter 2 semáforos aqui, e o atômico necessário para lidar com as regiões críticas. Em seguida a gente tem 2 funções getNome e getCarro, que vão retornar mesmo só o nome e o carro do jogador. E por fim a gente tem a função principal, que é para controlar o carro do jogador, e ela vai ser uma thread. Inicialmente a gente verifica se ele já chegou no fim da corrida ou se o pneu estourou, porque nesse caso ele vai ser eliminado. E caso isso aconteça, o carro não vai mais ser controlado. Se isso não acontecer, o carro vai continuar correndo. E então a gente vai verificar se o usuário digitou algo no terminal. Se ele digitar as letras S, M ou H, significa que ele vai querer entrar no pit stop e trocar de pneu. E nesse caso a gente vai chamar o método da classe carro, fazer pit stop. E dentro desse método, que a gente vai explicar com mais detalhes daqui a pouco, vai ter os semáforos para que não ocorra race condition. E por fim, toda vez que vai ter um sleep de 1 segundo para controlar esse método e para não ficar rodando muito rápido. Então essa classe é basicamente isso. Ela serve para poder controlar e intermediar entre o usuário e o carro dele. E quando ele vai querer entrar no pit stop e escolher algum pneu novo. E é basicamente isso, então. Como a gente já viu, vai ter threads separadas para o carro ficar correndo. Vai ter também threads para a IA controlar seu carro. E também vai ter para o jogador controlar o carro dele. A gente precisa saber como é que vai funcionar a da IA controlando o carro dela. O construtor dela vai receber nomes, semáforos e atomics necessários para poder lidar com a race condition. Ela vai começar criando um carro novo, só que a criação de tudo nesse carro da IA vai ser aleatória. Então, o pneu inicial vai ser dado por uma função que gera um pneu aleatório. E quando a IA vai decidir entrar no pit, baseado no desgaste atual do pneu, também vai ser aleatório.
A gente vai ter que randomicamente decidir qual será o número de desgaste até ela poder entrar no pitch, entendeu? Então, a gente precisa saber como é que isso vai acontecer. Basicamente, vai ter uma função controladora da IA que por si só vai ser uma thread, que fica no loop infinito. Essa thread vai ficar rodando sempre, a não ser que o carro da IA já termine a corrida chegando na linha de chegada, ou o carro da IA estoure o pneu. Se o carro da IA estourar o pneu, ela será automaticamente desclassificada. E o controlador parará de rodar porque o carro não vai estar mais na corrida. Agora, se isso não acontecer e a corrida da SA prosseguir normalmente, a IA vai verificar se o desgaste do pneu atual dela é maior ou igual do que o desgaste setado inicialmente, para fazer ela poder entrar, para fazer ela poder fazer um pitch. Então, caso isso seja verdadeiro, ela vai tentar entrar no pit stop e vai criar aleatoriamente um novo valor para poder resetar o pneu da próxima vez que ela tentar entrar no pit. Essa função do pit stop é o que a gente vai fazer daqui a pouco e nela que vão estar os dois semáforos para poder garantir que não ocorra nenhuma race condition. E só para que a interação faça sentido na tela, a gente dá um sleep de 1 segundo para a thread não ficar executando a cada milissegundo do computador. Então agora eu vou estar explicando um pouco como que funciona o carro em si. Dentro da parte aqui do carro, a gente vai começar por definindo a classe pneu, certo? Você vai ter o pneu, as funções de calcular a velocidade do pneu, a função de aumentar o desgaste do pneu e etc. Certo? Como que vai funcionar o carro? Então, o carro, para você criar um carro, você vai precisar passar o tipo do pneu para ele, os dois semáforos para lidar com race condition, o nome desse carro e também a variável atômica para poder verificar em qual posição ele chegou na linha de chegada. Ele vai inicialmente começar a definir essas variáveis, como por exemplo, a distância percorrida inicial vai ser 0, ele não está dentro do pit stop no momento, ele ainda não chegou na linha de chegada, ele ainda não estourou o pneu, certo? Como que vai ser aqui a função principal dele, que vai ser a de correr, certo? Então, essa função carro correr é uma função que vai ser uma thread sozinha. Ela vai ser um looping infinito. O que esse looping infinito aqui vai fazer? Ele começa por verificando se o pneu passou do desgaste máximo, que é de 10, como já viu anteriormente. Caso o pneu passou do desgaste máximo, o pneu vai estourar. Então a gente vai setar a variável atômica de estourou o pneu como verdadeira e acabar com essa thread porque o carro está fora da corrida. Agora, caso contrário, ou seja, o pneu não estourou ainda, ele ainda está dentro do desgaste permitido, a gente vai verificar se ele não está dentro do pit stop, porque caso ele esteja dentro do pit stop, a gente não vai estar correndo ele. Então, caso ele não esteja dentro do pit stop, sendo que isso daqui também é uma variável atômica. Então, se ele não estiver dentro do pit stop, a gente vai aumentar a distância dele percorrida, que também é uma variável atômica, baseado na velocidade dele atual, que é calculada pela classe pneu. A gente vai aumentar o desgaste do pneu, porque ele está correndo, certo? E a gente vai fazer uma verificação. Caso a distância total percorrida dele, então a distância que ele percorreu, passe da distância total da pista, ou seja, ele ultrapassou a linha de chegada, a gente vai tentar acessar a região crítica da chegada, ou seja, a gente vai dar um lock no semáforo, ou seja, no mutex da ordem de chegada. A gente vai tentar passar pela lista de chegada. Então, caso a gente consiga, ou seja, passamos pela lista de chegada, a gente vai fazer só uma lógica aqui para ajudar na ordenação, baseado em que posição ele chegou. Então, se ele for o primeiro a chegar, ele vai ter o maior ponto de todos, só para garantir que ele vai aparecer em primeiro da lista. Se ele for o segundo a chegar, ele vai ter o segundo maior ponto de todos, só para garantir que ele vai aparecer em segundo lugar no fim do jogo. A gente vai aumentar a posição do carro, porque se esse carro acabou de chegar na linha de chegada, o próximo carro que for chegar tem que estar uma posição depois dele. A gente vai marcar que ele chegou na linha de chegada e a gente vai liberar o semáforo da linha de chegada para que outros carros também tentem chegar nela. E também, quando isso acontece, a gente vai dar um break, sinalizando que esse carro não está mais correndo, ou seja, a thread dele não precisa mais funcionar, porque ele já terminou a pista, ele já fez a pista inteira, ele já terminou a corrida. E sempre na execução normal dela, ele vai dar um thread sleep de 1 segundo, só para a gente garantir que a execução do código flua mais rápido e eles não terminem toda a pista em milésimos de segundo.
Dentro aqui do carro também, a gente vai ter outra função muito importante, que a gente já mencionou anteriormente, falou que a gente ia explicá-la depois, que é fazer pit stop. Como a gente viu, a thread ela é separada para o carro e para o controlador do carro. O carro sempre corre, o carro não se preocupa com o pit stop, ele só faz uma verificação para ver se ele está dentro do pit stop. Quem chama a função fazer pit stop são os controladores dele, ou o controlador do jogador, ou o controlador da IA. Beleza. Como que funciona essa função pit stop? Então, quando ela chega aqui em fazer pit stop, dado qual que vai ser o novo pneu que esse carro vai ter na hora que ele entra no pit stop, a primeira coisa que ele tenta fazer é acessar o semáforo de entrar no pit stop. Então, caso alguém já esteja no pit stop, essa thread aqui vai ficar dormindo até que ele consiga entrar no pit stop de verdade. Então, beleza. Então, ele vai ficar dormindo até que ele consiga entrar no pit stop. Na hora que ele consegue entrar no pit stop, então ele está na região crítica, ele seta que esse carro está dentro do pit stop para que a função carro pare de funcionar, ela não fique rodando enquanto ele está dentro do pit stop. Ele deleta o pneu atual, cria um novo pneu. A gente simula que o tempo de você fazer um pit stop é de aproximadamente 3 segundos. Então ele vai ficar 3 segundos ali dentro da região crítica, impedindo que qualquer outro carro entre na região crítica, entre no pit e impedindo que ele também corra. Então, ao fazer o pit stop, ele vai ser penalizado com isso. Porque ele tem que perder o tempo trocando de pneu. Na hora que passa esses 3 segundos, a gente já vai falar que ele está fora do pit stop e a gente vai sair da região crítica. Então, basicamente, é assim que funciona o carro.